Essa questão da pandemia me chamou a atenção para algumas coisas bastante interessantes. A pós-modernidade, segundo alguns estudiosos e sociólogos, ela tem três pilares: é a pluralização, a privatização e a secularização. Nessa questão da pluralização, você tem vários produtos de diversas marcas. Antigamente você tinha aí uma única marca de sabonete, um único detergente, uma única água sanitária, né? A gente costuma falar que boa, né? Várias marcas, você tinha uma única marca de leite condensado, que era o Moça. Hoje você tem várias marcas, né? E geralmente a gente fala, eu quero um leite Moça. Na verdade, isso aqui é um leite condensado, mas que hoje você tem várias marcas. Você tem várias marcas de sabonete, várias marcas de sabão em pó. E de modo que hoje nós vivemos esse mundo aí pluralizado, né? Da mesma forma também a questão das ideias. Hoje você tem muitas ideias, muitas fontes, você tem muitos pensadores. As redes sociais abriram espaço onde as pessoas postam aquilo que elas querem, elas expressam as suas opiniões, as suas emoções, o seu ponto de vista acerca de muitos pontos da sociedade. Eu lembro que na Copa de 2018, muitas pessoas não sabiam muito o nome dos jogadores de futebol, mas sabiam plenamente dizer o nome dos 11 ministros do STF, do Supremo. Isso mostra claramente que a sociedade ela se despertou, a sociedade está acordando. Com isso, então, você tem aí uma cadeia de formadores de opinião. Então, essa pluralização, ela chegou também no campo das ideias, no campo da intelectualidade, chegou também no campo da teologia, afetou também as igrejas com diversos movimentos cristãos que antes estava enclausurado somente entre o movimento reformado, o movimento pentecostal. Hoje aí já tem uma série de igrejas que são dissidentes dessas igrejas, né? E fundaram aí os movimentos das igrejas neopentecostais, movimento dos destemplados, desigrejados, movimentos judaizantes, né? Então, o mundo entrou nessa questão da pluralização. Você tem várias coisas que você pode consumir de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua opção de escolha, né? O outro pilar que a sociologia também trata é essa questão da privatização, onde os homens criam uma espécie de sociedade zoológico, né? Cada um dentro da sua jaula, dentro do seu quadrado, onde eu não admito que as pessoas interfiram na minha liberdade. Eu tenho a minha liberdade, e importa aquilo que eu penso, importa aquilo que eu faço, e ninguém tem o direito de interferir na minha liberdade. Essa privatização faz com que as pessoas busquem o seu sucesso e se preocupe apenas com seu bem-estar, sem se preocupar com o bem do outro. Então, eu passo a buscar o sucesso, a conquista, de uma maneira desenfreada e pouco importa os meios que eu vou conseguir para alcançar o sucesso. Pouco importa quem está do meu lado, pouco importa quem ficou para trás. O mais importante é a minha posição, é o meu quadrado, é o meu gueto, é a minha vida, é aquele mundo que eu construí, né? E cada vez mais as sociedades vão se verticalizando na construção de prédios, moradias em condomínios, né? Com muita segurança. Isso mostra com notoriedade essa questão da privatização. As pessoas vão se privando cada vez mais umas das outras, né? E essa pandemia fomentou bastante essa questão da privatização, né?
o trabalho home office, a entrega em casa, os deliveries, né? Acesso remoto, faz com que as pessoas cada vez mais elas se isolam umas das outras e ela passa a não ter mais contato nem visual e nem de tato também com com as outras pessoas. Isso faz com que cada vez mais as sociedades elas vão se distanciando e elas vão se isolando umas das outras. É isso que tem acontecido no mundo. Hoje nós estamos vivendo a época, por exemplo, do metaverso, e o metaverso é um mercado bilionário, trilionário, melhor dizer, onde as pessoas vão ter a tendência de não se reunir mais presencialmente para discutir os temas, né? Então, elas vão se reunir através de uma sala virtual, cada um com seu óculos virtual, e elas vão se encontrar num determinado espaço, cada um vai ter o seu avatar, se reúne, se cumprimenta, resolve o que tem para resolver e depois desliga cada um na sua própria casa, na sua própria residência. As compras já estão sendo feitas dessa maneira. Isso mostra claramente que essa questão da privatização ela vai ser cada vez mais forte em nossos dias daqui para frente, nessa sociedade da pós-modernidade. E o que mais deve nos preocupar é a gente não perder esse tato, essa sensibilidade da humanidade. Por mais que se tenha tecnologia, por mais que se tenha avanços na ciência, o homem, se ele não tiver apreço pela humanidade, ele vai se tornar um ser robótico, ele vai se robotizar, literalmente. O seu coração vai se tornar um coração pedrado, desprovido de qualquer sentimento humano, de qualquer sentimento humano. Isso já está acontecendo em nossos dias. Analisa, por exemplo, a polarização e a politização que as pessoas estão fazendo acerca, por exemplo, do Covid. Muitas pessoas deixaram de avaliar o Covid pela ciência, deixaram de lado a sensibilidade humana e passaram a analisar simplesmente por questões ideológicas e questões políticas. E com isso, então, veio esse mundo da polarização, cada um no seu polo, e eles não cedem à visão do outro, não ouvem o outro lado e eles acabam, então, se isolando, e esse isolamento, essa privatização intelectual, acaba se tornando um mundo alienante. Porque no mundo da alienação, eu não permito que o outro me ensine. No mundo da alienação, a minha visão é a mais importante, a minha visão deve ser imposta e a do outro deve ser demonizada. E é isso que está acontecendo claramente. Veja, por exemplo, a questão da vacina. Mais uma vez, as pessoas não estão avaliando essa questão da vacina do ponto de vista da ciência, mas estão analisando isso do ponto de vista das teorias da conspiração, de que milhões de pessoas serão dizimadas, a redução da população, e já começa a avaliar os fatos pela ideologia, mais uma vez a ideologia pluralista, né, se fazendo presente. E com isso, então, acaba deturpando as verdades, né? Então, mais uma vez, essa cultura da privatização do meu quadrado, do meu mundo, do meu olhar, a minha cosmovisão alienante se torna mais importante do que o próprio ser humano, do que a própria vida. E quanto mais os homens analisarem a vida de modo polarizado, ideologizado e também politizado, ele vai perder a sensibilidade, ele vai perder esse lado humano, esse tato humano de querer ter contato, de querer ter cheiro de gente, de ver o próximo não simplesmente como um inimigo, como uma arma mortal que vai contaminá-lo, mas olhar a pessoa como um ser humano. E fora isso, não somente essa questão da privatização,
a nossa sociedade vai passar por problemas tão terríveis que é essa questão do trauma, né? O Covid deixou muitas pessoas traumatizadas, não somente na questão da saúde física, mas também a mental, a emocional, faz com que as pessoas vivam ou devam viver dias daqui para frente, dias de nebulosidade, dias de muita dificuldade, dias de trauma, dias de que não consegue olhar para frente, não consegue enfrentar o amanhã, porque eles não conseguem, a gente não consegue, melhor dizendo, encontrar um ponto de referência, um ponto de equilíbrio. Nós estamos aí nas mãos dos poderosos, nós estamos nas mãos das indústrias farmacêuticas, elas lucram milhões e milhões e bilhões, nós sabemos disso. A gente sabe que é mais fácil criar um medicamento onde a pessoa se torna dependente desse medicamento do que fazer um medicamento que as pessoas sejam curadas e pronto, porque aí, a partir do momento que a pessoa é curada, ela não precisa mais daquele medicamento. Logo, então, o lucro das indústrias farmacêuticas acaba caindo. Isso é fato, né? Isso é notório. Só que isso não deve roubar de nós a nossa visão humana, de entender de que as pessoas precisam ser ajudadas, de entender que os governos precisam agir de alguma forma ou de outra, eles precisam apresentar solução para essa questão pandêmica, mesmo que seja uma vacina que nós ainda não a conhecemos perfeitamente. Porém, a gente não pode olhar para essa questão da vacina como quem está vivendo na década de 60 ou 70, onde as tecnologias não eram tão avançadas assim, cujo desenvolvimento de uma vacina levava aí 9, 10, 15 anos. Hoje nós estamos no século XXI. Eu não posso olhar para o século XXI, o ano 2022, como se estivesse na época da Brasília ou do Corcel. Não, eu estou na época da Tesla, né? Eu estou na época da SpaceX. Eu estou no momento do futuro, do metaverso, da tecnologia, do avanço da ciência. Então a ciência ainda merece um certo tipo de crédito. Mas esse sistema da privatização, ele vai acabar, de um certo modo, nos isolando cada vez mais do convívio da sociedade. E aí que vem o nosso maior drama, porque o ser humano, ele é relacional. Se você tira um gatinho da sua mãe, ele vai miar, ele vai sobreviver, ele vai se adaptar ao ambiente. O ser humano não. O ser humano, ele foi criado para se relacionar. O ser humano foi criado para ter cheiro de gente. E a partir do momento que ele se isola, a partir do momento que ele vive esse mundo alienante, essa privatização forçado por essa questão pandêmica, a tendência dele é adoecer. A tendência dele é ele ir perdendo esse lado humano, esse lado sensível e se tornar um ser robótico. Então, essa pós-modernidade que se baseia na pluralização, na privatização, ela tem ainda a questão da secularização. Hoje em dia, a gente tem o costume de importar vários costumes que estão ao nosso derredor, porque tudo hoje em dia se secularizou. Você não consegue mais avaliar aquilo que é profano, aquilo que é sagrado. Você não consegue mais avaliar daquilo que é correto ou daquilo que é politicamente correto. Você não tem mais ferramentas para avaliar as ideologias que estão ao seu derredor, porque todas elas estão manchadas, estão maculadas e recheadas com meia verdade. É o que acontece, por exemplo, no mundo coach, né? Onde diz que a pessoa tem que lutar pelo sucesso, alcançar o sucesso, tem que crescer, tem que vencer, tem que romper os desafios, mas que muitas das vezes não respeita uma realidade. Eu sempre costumo dizer que antes do ideal vem sempre o real. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês nesse dia, na intenção de que vocês possam perceber como que essas mudanças que acontecem no mundo, elas nos afetam de uma maneira tão intrínseca,
mas que a pandemia apenas revelou aquilo que na verdade nós já éramos, né, influenciado pelo mundo da pós-modernidade. E aí o que fazer diante disso é simplesmente não perder o tato humano, não abandonar a sua humanidade. É você buscar tecnologia, buscar o avanço, crer que esses avanços devem contribuir para o andamento da sociedade, mas não permitir que isso jamais tome de conta da minha mente, de tal maneira que eu venha me tornar um alienado e não venha observar ao meu redor. Que o meu coração ainda possa ter sensibilidade e capacidade de chorar com quem de fato choram, e não apenas se alegrar com quem se alegra, né? Então, eu não posso romantizar a dor de ninguém, eu não posso menosprezar a dor de ninguém, pelo contrário, eu tenho que ter um olhar sensível. Se os governos, ou os governantes, tivessem tido um olhar mais humano, mais sensível para essa questão da pandemia, talvez muitas vidas teriam sido poupadas. Se nós tivéssemos discutido menos e ter feito mais, se nós não tivéssemos abraçado ideologias ou causas político-partidárias, talvez nós conseguiríamos salvar muitas pessoas. Mas, infelizmente, na intenção de alcançarmos um certo espaço, nós preferimos abraçar ideologias do que ideias. Nós preferimos abraçar conjuntos politizados do que seres humanos. Esse é o problema. E é por isso que eu valorizo muito a pessoa de Jesus, porque mesmo sendo conhecedor da lei da sua época dentro do judaísmo, Jesus sempre colocou o ser humano acima da lei. Para Jesus, a lei nunca estava acima do ser humano. Pelo contrário, o ser humano era tudo. E a maior prova de que ser humano era tudo para ele, que o próprio Deus resolveu se encarnar, se humanizar. Ele preferiu ter uma mãe, ele preferiu ser carregado no colo, ser amamentado. É por isso que eu sempre digo que somente Deus não quis ser Deus sem ter sido gente. Então nós precisamos resgatar em nós essa verdadeira humanidade que vem através de Jesus. É isso aí, valeu, até mais.